Olá, saudações! Bem-vindos a Dicas do Zé. A editora Intrínseca vai relançar Deuses Americanos, de Neil Gaiman, em uma edição conhecida como a preferida do autor. Nela, além de capítulos revistos e ampliados, teremos artigos, uma introdução que promete ser bem bacana, além de uma entrevista com Neil Gaiman. Mas lá no início do canal, eu fiz uma resenha sobre esta edição de Deuses Americanos, publicada pela Conrad. Mas devido a notificações de direitos autorais envolvendo algumas músicas que eu utilizei, eu preferi excluir o vídeo. Mas agora, feitos os devidos ajustes, eu vou repostá-lo, porque eu abordei alguns aspectos bem interessantes sobre essa história de Neil Gaiman. Então, voltando às origens do canal, e enquanto aguardamos a chegada da edição da Intrínseca, fiquem com a minha resenha de Neil Gaiman, Deuses Americanos, desta edição da Conrad. Espero que gostem. Vou falar de Deuses Americanos. O que eu achei desse livro? Eu vi algumas críticas não muito positivas na internet antes de ler, né? Aí, bom, vamos lá, Neil Gaiman. E eu gostei do livro, sim. E, na verdade, gostei mais do que eu imaginava. Porque é preciso fazer algumas ressalvas, algumas observações que são importantes para a compreensão da história. Bom, do que trata a história? O personagem principal é o Shadow. Ele é um ex-presidiário, ele recebe... ele sai em liberdade condicional da cadeia e vai se encontrar com a mulher. Já está tudo pronto para que ele recomece a vida, né? A mulher dele o aguarda, tem um amigo também que já está com o emprego pronto para ajudá-lo, só que nada disso dá certo, as coisas dão completamente erradas. E ele acaba tendo que aceitar trabalhar para um indivíduo chamado Wednesday, um sujeito muito, muito misterioso, né? E parece que esse Wednesday ele recruta o Shadow como uma espécie de guarda-costas para uma jornada, para iniciar uma jornada, uma peregrinação através de uma América mística, uma América oculta. E essa jornada, ela a princípio parece que se trata de um recrutamento. Eles vão recrutar determinadas, vamos dizer assim, pessoas para um evento que eles chamam veladamente de A Tempestade. É algo, claro que isso é uma linguagem figurada de algo que está por vir, que vai abalar as estruturas do planeta. Bom, essa é uma forma de ver o livro. Mas, na verdade, assim, como todo grande escritor, Neil Gaiman, ele nos conta uma história, mas existem camadas nessa história. O livro ele nos conta muito mais do que aparenta. Então, dependendo da atenção que você dê ou da sua bagagem literária, ou mesmo da sua idade, a sua experiência de vida, você pode ir mais fundo em determinado livro e encontrar outras coisas mais, né? A literatura ela permite essa busca por camadas dentro da própria história, de uma única história. Então, esse livro, na verdade, o que eu percebi é que ele trata da velhice, ele trata do envelhecimento, das consequências que esse envelhecimento traz para as pessoas. Essa é uma questão. São pessoas que, em algum momento, elas, para a sociedade em si, se tornaram aparentemente obsoletas. Elas deixaram de ser úteis para a sociedade. É uma forte metáfora a voracidade do novo. O novo ele deixa muito pouco ou nenhum espaço para o antigo. A sociedade cobra muito isso. Novidade em cima de novidade, as mudanças ocorrem muito rápidas e essas pessoas acabam ficando para trás. Isso eu percebi no livro, algo bem mais humano do que simples questões de ordem de deuses, de magia, de batalhas. O velho, a pessoa ficando para trás na história devido a uma voracidade assim, quase criminosa do atual século, em relação a tradições, em relação a histórias, entendeu? É uma coisa muito, muito complicada. Se você colocar o sobrenatural de lado, você vai ver que se trata de história de pessoas, são pessoas solitárias,
mas tão solitárias que elas arrastam seus dias como se eles pesassem toneladas. Então, esse livro é tão bem escrito que você se sente muitas vezes na sala de visita dessas pessoas, sabe, dando ouvidos a elas contando suas histórias. Não sei se vocês já passaram por isso, visitaram parentes, pessoas bem mais velhas, que gostam de contar sobre o passado, rememorar suas histórias. É uma forma delas se manterem vivas. Muitas vezes nós, quando se é muito jovem, eu também sou jovem, só que eu sou jovem há mais tempo que muita gente. Mas assim, que a maioria dos jovens não tem paciência de ouvir, mas não percebe que aquela é uma forma daquelas pessoas ali, daqueles mais velhos, se manterem vivos, contando o que eles faziam, como eles viviam, o que eles pensavam. E são ensinamentos profundos, e já trilharam o caminho antes de nós, né? Pois bem, então isso é uma história, essa história de deuses americanos é muito focado na condição humana do indivíduo, do envelhecimento do indivíduo. Até tem uma cena muito polêmica, que quando eu li, eu confesso que eu achei bem estranho. Eu fiz algo tipo, hã? Que? Como assim? Sabe, uma cena de uma suposta prostituta, uma cena de sexo que ocorre com uma prostituta, e aquilo ali foi muito constrangedor, foi muito estranho. Essa é a grande verdade, foi muito estranho. Mas o autor quer nos mostrar ali naquela cena? É que esses seres lendários, essas criaturas que habitam atualmente o mundo, eles são tão antigos, mas tão antigos, que até a sua condição de lenda, ela desapareceu e acabou se tornando ridícula. Essa é a verdade. Eles são tão antigos, mas tão antigos, o mundo atual não os aceita, eles estão totalmente deslocados do seu tempo, que eles adquiriram uma condição de bizarro, de ridículo, de escatológico. Fatos que, vamos dizer assim, há 2.000, 3.000, 10.000 anos atrás, esses fatos não seriam sequer questionados, seriam vistos como reais, e esses seres seriam adorados e temidos. Hoje é risível, até para nós leitores, mesmo se tratando de um universo mágico. Essa cena da prostituta não choca no sentido de bizarrice, de coisa absurda, sabe? Só que você não se toca exatamente, foi por isso que Gaiman fez dessa forma. Ele pegou um fato próprio de uma cultura, de uma lenda, de uma deusa de uma determinada época, onde o que aconteceu era considerado real, era visto até como sublime, hoje ficou para trás no tempo e é visto de forma depreciativa. De forma assim, como eu disse, até muito, muito esquisita. Então essa inadequação, ela está presente em quase todos os personagens. O próprio protagonista, né, o Shadow, pelo simples fato dele ter ficado ausente da sociedade só por um pequeno período de tempo, ele já foi colocado à margem de quase tudo. Você vê um personagem meio que inadequado. Ele está constantemente numa espécie de estado de estupefação. Ele não age, vamos dizer assim, ele mais que é arrastado pelas circunstâncias, ele está apático, esse é o termo correto. Shadow, ele é um personagem apático, mas porque ele foi atropelado pelos acontecimentos, como quase todos os personagens envolvidos nessa história, eles foram atropelados pelo tempo. O grande vilão de deuses americanos é a passagem do tempo, é a sociedade de consumo, é a voracidade da mídia e de tudo que transforma a tradição em algo risível, em banalidade, em ridículo. Por isso eu acho que esse livro ele possui diversas camadas de interpretação. Pode ser visto como uma história de recrutamento, de suspense, de uma aventura em prol de a preparação para um grande evento cósmico, como pode ser visto como algo realmente humano. Eu digo que ele vai da magia ao mundano, do mundano ao dolorosamente humano. Isso é Neil Gaiman. Neil Gaiman é um gênio. Então eu gostei bastante de Deuses Americanos, porque eu consegui ver por esse lado. Talvez eu tenha visto algo que não esteja aqui, mas eu acho difícil. Eu acho que esse livro é sim um livro sobre envelhecimento, sobre as dores desse processo que atinge, aqui ele diz que como atinge Deus, atinge principalmente nós humanos
E como esse envelhecimento ele é agravado por uma sociedade totalmente desrespeitosa, ávida, voraz, que não valoriza nada. Essa nossa sociedade atual é tão rápida na troca de valores e de importância que ela não valoriza nada, ela não cria raiz em nada. E criar raiz é simplesmente valorizar tradições, ideias e aprender com o antigo. Coisa que não há espaço aqui nessa história dos deuses americanos. Por isso que eu acho que Neil Gaiman ele acertou em cheio ao escrever esse livro. É um livro que trata sobre, principalmente, pessoas. Então fica aqui minha dica. Essa aqui é da editora Conrad, Deuses Americanos, do gênio Neil Gaiman, criador de Sandman. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.